Olá, amigos. Vamos agora à questão número 3. Ela diz assim: o volume do bulbo de um termômetro de mercúrio a 0 graus Celsius é V0 e a seção reta do tubo capilar é admitida como constante igual a A0. Ou seja, aqui é um bulbo onde já existe um volume aqui de um determinado líquido, V0, certo? E isso aqui é a coluna, né, que no caso é o tubo capilar, né, a seção do tubo capilar, que ele já fala que é A0, né, e ela se mantém constante, tá? O coeficiente de dilatação linear do vidro é alfa por grau Celsius e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é gama por grau Celsius, ou seja, grau Celsius menos 1, tá? Se o mercúrio enche completamente o bulbo na temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, quando na temperatura inicial é 0, ele enche o bulbo com o quê? Mercúrio aqui dentro, né? Ele pergunta assim para você: a 0 graus Celsius, mostrar que o comprimento da coluna de mercúrio no capilar é proporcional a T maior que 0. Então a gente vai ter que escrever quando a temperatura aumentar para um valor T, ou seja, com T maior que 0, o que vai acontecer com a coluna de mercúrio? Ela vai crescer até um determinado ponto, que eu não sei qual é, ele chamou, vou chamar aqui de H, ok? Para a gente poder ter uma amostra disso, né? Mostrar que H é proporcional à temperatura. E como é que a gente mostra isso? Pela dilatação. A gente sabe que tanto o comprimento do tubo quanto o comprimento do líquido vão crescer aqui dentro. É lógico que essa dilatação volumétrica, chamada dilatação aparente, ela é a diferença entre a dilatação real do líquido, ou seja, o que o líquido cresce, porque o líquido cresce geralmente mais do que o que o recipiente cresce, que no caso aqui é a dilatação do recipiente, que é feito de vidro. Então a gente tem que entender que isso aqui que a gente chama de dilatação aparente é aquilo que a gente vê, certo, senhores? Então a dilatação aparente ela é muito simples, se é aquilo que a gente vê, então vai ser o volume dado por esse cara aqui que cresceu, ou seja, é A0 vezes H, ou seja, a área da base vezes a altura de líquido que cresceu aqui, ó, que esse é azulzinho aqui, certo, senhor? E a dilatação volumétrica do líquido é V0, gama do líquido, vezes a variação de temperatura, que é T menos 0. Ok, amigos? Menos a dilatação do recipiente, no caso também é o quê? V0 vezes 3α, porque a dilatação aqui é linear, que ele fala que é o coeficiente de dilatação linear do vidro, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, é T menos 0. Correto, amigos? Já colocando em evidência o V0 e o T, a gente vai chegar à seguinte situação, ó, que o H ele vai ser igual a V0 vezes T vezes, entre parênteses, gama menos 3α, né, o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, dividido por A0, né? Então essa relação aqui é o que mostra para a gente como a coluna de mercúrio, né, é proporcional à temperatura, então é fácil a gente entender. Ó. Reparem que isso aqui é o H, ó, certo? E para ser proporcional, é lógico que ele tem que ser diretamente proporcional à temperatura. Isso mostra exatamente para a gente que essa coluna ela é diretamente proporcional. Cresceu a temperatura, cresceu o H. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima, senhores.